Sabe, acreditar em apenas um dos mitos que a gente vai analisar hoje pode significar perder dinheiro todo mês, sem nem perceber. E o mais curioso é que muitos desses conselhos são repetidos por aí como se fossem a mais pura verdade financeira. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar. Existem armadilhas financeiras que se escondem em conselhos que parecem totalmente inofensivos, sabe? Aqueles que passam de geração em geração. E hoje a gente vai expor exatamente quais são essas armadilhas. Muita gente pensa que ter sucesso financeiro é só sobre o quanto se ganha, mas a verdade é que depende muito mais de ter a mentalidade correta e, claro, da capacidade de fugir de enganos comuns. São aquelas falácias que nos fazem trabalhar bastante sem nunca prosperar de verdade. Ok, vamos começar com o nosso primeiro grande tema. Ele foca nos perigos que se escondem na inércia financeira. Vamos dar uma olhada em estratégias que parecem super seguras, mas que, na verdade, podem estar corroendo o patrimônio bem silenciosamente. Esse talvez seja o mito mais popular de todos. A poupança passa aquela sensação de segurança, né? De que o dinheiro ali guardado está protegido, intocável. Só que a realidade é um pouquinho mais complexa do que isso. Agora, olha só que interessante que a gente vê aqui. De um lado, o saldo nominal, aquele número que aparece na conta, subindo um pouquinho. Do outro, o poder de compra. O que acontece é que a inflação, na maioria das vezes, cresce mais rápido que o rendimento da poupança. E o que isso significa na prática? Que com o tempo, aquele mesmo dinheiro compra menos coisas. Então, o ponto crucial é este. Segurança financeira de verdade não é só ver o número na conta ficar igual ou crescer um pouquinho. É garantir que o valor, ou seja, o poder de compra daquele dinheiro, seja protegido e, de preferência, que ele aumente. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Ficar evitando tomar decisões de investimento, deixar o dinheiro parado por medo de arriscar, é por si só uma das atitudes mais arriscadas que se pode ter. A inação tem um custo, e ele é alto. Beleza, vamos agora para a nossa segunda parte e ver como isso se aprofunda. Aqui, a gente vai reavaliar algumas ferramentas financeiras que muitas vezes são vistas como vilãs, mas que, quando a gente entende direito, podem ser extremamente úteis. Essa é uma ideia que a gente ouve o tempo todo, né? Quantas vezes já não falaram que o cartão de crédito é a porta de entrada para o endividamento? Mas a pergunta é, será que a culpa é mesmo da ferramenta ou do jeito que ela é usada? A verdade é que, se for usado com disciplina, o cartão é uma ferramenta excelente. Primeiro, ele centraliza os gastos, o que facilita muito o controle. Depois, oferece um prazo para pagar sem juros e ainda pode gerar recompensas bem valiosas, como cashback e milhas. E mais, um bom uso ajuda a construir o histórico de crédito positivo para o futuro. E aqui vem o outro lado da história. Aquele mito de que pagar tudo à vista é sempre a melhor opção. Parece uma atitude de quem tem controle, eu sei, mas nem sempre é a decisão mais estratégica. A regra de ouro aqui é bem simples. Pagar à vista só vale a pena de verdade se tiver um desconto significativo na mesa. Se não tiver, a pessoa acaba abrindo mão da liquidez, aquele dinheiro disponível para emergências ou oportunidades, e perde flexibilidade financeira sem ganhar nada em troca. Ok, agora a gente entra numa área um pouco mais sutil, mas que talvez seja a mais importante de todas, os aspectos psicológicos das finanças. Porque no final das contas, o nosso comportamento com o dinheiro importa muito mais do que a matemática. Esse conceito aqui é fundamental. A inflação do estilo de vida é aquela armadilha clássica. A pessoa recebe um aumento e no mesmo mês os gastos aumentam na mesma proporção. É por isso que simplesmente ganhar mais dinheiro não é garantia nenhuma de estabilidade financeira. E esse gráfico aqui, olha, ele mostra isso de um jeito muito claro. Se finanças fossem só matemática, a maioria das pessoas não teria problema nenhum. Mas as nossas decisões são movidas principalmente por emoções como medo e euforia e pelos nossos hábitos. A matemática, como a gente pode ver, é só uma pequena parte da equação. Bom, a gente está chegando na reta final e deixamos por último um mito que talvez seja o mais impactante. Aquele que, mais do que qualquer outro, mantém as pessoas estagnadas financeiramente por anos, às vezes por uma vida inteira. É isso, é o famoso "depois eu vejo isso", a procrastinação. A crença de que sempre vai ter tempo para organizar a vida financeira mais para frente. Quando eu ganhar mais, quando as coisas se acalmarem. Essa, de longe, é a ideia mais destrutiva para a construção de riqueza. E não tem como discutir com o que esse slide mostra. É o poder dos juros compostos em ação, de forma bem visual. Começar cedo, mesmo com pouco, permite que o tempo trabalhe a favor. Cada ano de atraso exige um esforço financeiro muito maior para chegar no mesmo resultado. O custo de esperar é altíssimo. E, no fim das contas, a lição é essa.
Mais do que qualquer quantia em dinheiro, o tempo é o recurso mais precioso que existe em finanças. Quem começa cedo, recebe juros. Quem adia, acaba pagando juros sobre o tempo que perdeu. E para fechar, fica essa reflexão. Analisando os próprios hábitos, as próprias decisões, a força do tempo está impulsionando o futuro financeiro para frente ou está silenciosamente trabalhando contra? A resposta para essa pergunta pode definir tudo.